do ponto de vista das leis divinas, vamos dizer, da realidade primordial, eterna, tá certo? Esses problemas, eles são a própria vida humana, eles não são defeitos da vida humana, né? E a tentativa de corrigi-los pela ação humana só vai agravá-los. Porque a finalidade da nossa vida é o quê? É a morte e a vida eterna, né? Isto é uma realidade, não há como você fugir disso, entendeu? Ou seja, você tentar realizar no plano terrestre coisas que só são acessíveis dentro de um plano de eternidade e, portanto, de imutabilidade, tá certo? Sempre vai dar maus resultados. Então, quer dizer, a confusão da eternidade com a vida temporal é também efeito do pensamento metonímico. Por exemplo, quando Karl Marx usa a expressão fim da história. Eu digo, bom, depois do fim da história, a história continua. Outra coisa, as metáforas orgânicas da sociedade, que comparam, por exemplo, a sociedade a um organismo animal, tá certo? Ou essas teorias cíclicas que a lei dos 3 estados de Augusto Comte, tudo isto pressupõe que existe um ponto final da história e que, portanto, o seu fulano, o seu ciclano, o seu Karl Marx, o seu Augusto Comte pode enxergar o trajeto inteiro da história humana. Agora é o seguinte, qual é a duração desse trajeto? Ninguém sabe. Jesus Cristo está dizendo que o fim dos tempos será uma decisão livre e não uma imposição, vamos dizer, da lógica imanente, imposição, vamos dizer, da própria inteligência divina. Dito de outro modo, Deus põe o ponto final nisso quando Ele quiser. Ele está livre para fazer isso agora ou daqui a pouco. Ou para esperar mais alguns milênios. Então isso não é acessível a uma abordagem racional humana. Então, item número 1 da estrutura da realidade. Não sabemos quanto tempo isto vai durar. Portanto, não podemos conhecer o trajeto inteiro. Sempre tem mais um capítulo. E quando terminar? Eu falei, quando terminar, vem a passagem do tempo para a eternidade, que é uma dimensão ainda mais vasta e mais inimaginável do que o conjunto da história. Então, viver um drama que você não sabe quando vai terminar e, portanto, não pode saber como vai terminar, esta é a condição humana básica. E quem não está preparado para isso, quem quer viver na ilusão de que ele sabe o trajeto, não é isso? Esse trajeto está fora da realidade automaticamente. Quer dizer, todas as pessoas que estão prevendo o fim do mundo, elas não sabem o que estão falando. Né? Porque sinais do fim do mundo têm sido observados, pelo menos, tá certo? Desde, digamos, do ano 40 da era cristã. Aqueles primeiros cristãos, quase todos estavam persuadidos de que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. Ou seja, eles presumiam que eles sabiam algo que o próprio Jesus Cristo não sabia. Entendeu? E eram cristãos, eram pessoas devotíssimas, muito santos. Então, na hora em que alimentam esta presunção, escapam da estrutura da realidade, que é viver na ignorância do fim. E, portanto, na ignorância do sentido total. Não sabemos qual é o sentido total da história humana, mas tem uma coisa que nós sabemos. Se existe uma alma imortal, uma única alma imortal, a duração dela é maior do que a duração de toda a história humana. E, portanto, o trajeto inteiro da história humana, visto do ponto de vista de uma alma imortal na eternidade, será apenas um capítulo da sua história. Então não se preocupe, meu filho, você quer saber o fim da história? Você vai saber. Porque você é necessariamente uma alma imortal. Eu quero já ter demonstrado isso no curso da imortalidade. Não há como escapar da imortalidade. Então, para que você está com tanta pressa de saber o fim, se depois você vai saber mesmo de qualquer maneira? Então, os nossos esforços, por exemplo, de filosofia da história, não devem ser voltados à finalidade de saber qual será o sentido último da história ou quando vai acabar, mas apenas de ajustar o nosso foco à situação real que nós estamos vivendo. Como é que você faz para aplicar uma sentença da Bíblia a uma situação humana correta? Essa é uma das coisas mais difíceis que existem. Por quê? É muito simples. Vocês leiam
Vocês viram, todas as situações humanas que aparecem na literatura estão prefiguradas no livro The Great Code. The Great Code mostra isso, que todas as situações dramáticas possíveis e imagináveis estão prefiguradas na Bíblia. Se todas estão lá, qualquer uma que você veja tem uma prefiguração bíblica. E se é assim, então não tem nunca um jeito de você saber a qual modelo bíblico tal situação corresponde no tempo, porque haverá inúmeras outras situações e outros tempos que também correspondem. Então você vê, uma das pestes que existem na cultura americana é esse negócio de você pegar o Apocalipse e você querer dizer em qual capítulo do Apocalipse nós estamos. O que está acontecendo, está previsto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, sim, está previsto lá, mas muitas outras coisas anteriores, muito diferentes dessas, também estavam. E você só pode saber em que etapa nós estamos do Apocalipse se você tiver uma ideia de quando é o fim do mundo. Você tem que saber onde termina a história para você saber a que capítulo você está. Isso significa que isso não é uma decisão da razão divina, ou seja, não é uma consequência lógica das premissas da razão divina, mas é uma decisão livre da vontade divina, da onipotência divina. Isso quer dizer, Deus encerrará este mundo quando Ele quiser. Então, isto aí é a prova da liberdade divina. Deus está comprometido com a sua palavra eternamente, e por isso mesmo Ele não diz quando é o fim do mundo. Mas se Ele não disse, Ele não está comprometido a fazê-lo hoje, nem amanhã, nem numa data determinada. Ele fará quando quiser. Será que estou errado em interpretar assim? Este é o sentido óbvio da frase. Então, esta mania de você ficar vendo os sinais do Apocalipse na atualidade, tá certo? Significa que você sabe quando é o Apocalipse. Se você não soubesse, se você confessasse que não sabe, você teria de dizer, isto aqui parece com o que está previsto no Apocalipse, mas pode não ser. Pode ser uma coisa totalmente diferente. E pode ser, vamos dizer, uma das muitas antecipações do Apocalipse que acontece ao longo da história. No século X, todo mundo acreditou piamente que o fim do mundo era no dia seguinte. Tem muitos livros sobre os horrores do século X. E, no entanto, não aconteceu. As primeiras gerações de cristãos acreditavam que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. O próprio Paulo, ele diz, não sei. Ele foi o primeiro que teve a sensatez de dizer, eu não sei. Eu não sei, você também não sabe. Indústria de profecias apocalípticas aqui nos Estados Unidos é uma coisa de uma grandeza extraordinária. Isso rende bilhões todo ano. Para pessoas que estão, no fundo, estão insinuando que elas sabem quando é o fim do mundo. Tem outro que diz que sabe quando é o fim do mundo, René Guénon. René Guénon diz que o fim do mundo será em 2032. E depois do fim do mundo, o Islã se expandirá formidavelmente. Não é lindo? Aqui, Daniel Andrade. Está chegando 13 de setembro, que é o 20 de Elul no calendário hebraico, 29º dia de Elul. Anterior foi no 17 de setembro de 2001, quando ocorreu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e 29 de setembro de 2008, quando ocorreu a crise financeira. O 13 de setembro de 2015 marca o fim da Shemitah, e de acordo com o Jonathan Kahn, nessa data ocorrerá o grande colapso econômico americano. Pode ser, porém, acontece que esta correspondência entre fatos da atualidade e profecia da Bíblia nunca lhe assegura se o que está acontecendo é literalmente o que está previsto ou se é apenas um acontecimento análogo, porque ao longo dos tempos, vamos dizer, muitos fatos reproduzem analogicamente profecias bíblicas pelo simples fato de que todas as situações humanas estão prefiguradas na Bíblia. Se estão prefiguradas todas as situações, então sempre haverá alguma correspondência e você nunca saberá se isso corresponde na ordem cronológica ou apenas no plano analógico. Não dá para saber isso. E para saber isso, para você ter a certeza da correspondência cronológica, você precisaria saber em que capítulo exato do Apocalipse nós estamos. Mas não dá para saber um capítulo exato sem saber o fim da história. Portanto, você, para saber em que ponto, vamos dizer, do desenrolar apocalíptico das coisas nós estamos, você precisa saber a data do fim do mundo
Então, olha, o Jonathan Cahn é o mais sério dos autores que fazem esse tipo de especulações. E ele sempre deixa uma margem, vamos dizer, de incerteza. Porque não é um idiota. Essa margem de incerteza vem do fato de que nunca podemos estar seguros de que há uma correspondência exata, bionívoca, tá certo? Ou apenas uma situação analógica. Se todas as situações humanas estão prefiguradas, situações dramáticas humanas estão prefiguradas na Bíblia, então sempre haverá uma correspondência, mas essa correspondência não é cronológica, ela é analógica apenas. Ou seja, essa situação é análoga àquela que está lá na Bíblia. As situações da nossa vida são assim. Nada acontece para você que não tenha um precedente bíblico. Nem pode acontecer. A Bíblia é a palavra de Deus, uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus, é isso aí. Quem escreveu um livro que prefigurasse tudo o que acontece com os seres humanos? Só Deus.